Hoje o nosso convidado é doutor, fisioterapeuta, professor universitário, licenciado em biologia, pós-graduando em quiropraxia, né? Mestrado multiprofissional em reabilitação e inclusão e doutorado em ciências farmacêuticas. O nosso convidado é o doutor Kleber Luiz Bombardelli, nosso amigo, que vai tratar hoje aqui da situação do coronavírus aqui na região da Foz do Itajaí. Nossa região chegou a mais de 15 mil casos e mais de 240 óbitos, infelizmente. Doutor Kleber, boa noite e obrigado por estar conosco aqui para debater esse importante assunto aqui na nossa região, num momento tão delicado, doutor. Boa noite, meu amigo Edenilson Pozobon. Boa noite extensivo aos demais membros do Foro Metropolitano, esse importante grupo que traz importantes e relativas discussões em torno das várias problemáticas que envolvem o nosso município, a nossa região, a nossa micro-região. Então, eu me sinto extremamente lisonjeado em estar nesse momento com vocês. Eu só vou dar um adendozinho ali no meu currículo, né? É doutorando em ciências farmacêuticas, ainda não terminei o doutorado, então é bom que a gente coloque os pingos nos is, já que essa questão de doutorado vem sendo um tanto quanto discutida em vários níveis, né, da nossa esfera política. É importante que a gente mantenha o currículo sempre dentro dos padrões éticos. Eu fico à disposição de vocês, obviamente que naquilo que, no meu pouco conhecimento, que eu puder colaborar, vai ser uma satisfação enorme. Perfeito. Doutor, como é que o senhor está vendo essa questão aqui na região, a condução dos prefeitos aqui na região, quanto ao coronavírus aqui, essas medidas que estão sendo efetivamente aplicadas aqui na nossa região da Foz do Itajaí? Bom, na verdade eu não estou vendo, né? E eu acho que muitos estão tendo a mesma sensação que eu. O que a gente consegue observar são ações isoladas, mas ações extremamente parcas em vários sentidos, né? Movimentos equivocados. E o que mais me surpreende é que algumas das nossas cidades aqui da região são conduzidas, né, tem os seus líderes do executivo, profissionais de saúde. E isso me preocupa sobremaneira, né? Uma vez que esses profissionais é que deveriam, em alguma maneira, em algum aspecto, liderar talvez a micro-região de uma forma que a gente pudesse realmente, né, minimizar os impactos e a propagação desse vírus. Uma vez que as portarias que estão sendo colocadas, a meu ver e a priori, são inócuas, né? Existem portarias limitando ali a movimentação aos finais de semana, dando uma limitação de horário para funcionamento, mas é importante destacar que vírus não tem horário para circular, não tem dia, né? E muito menos final de semana, né? Então não é aos sábados ou aos domingos que o vírus vai dizer, bom, agora eu vou tirar um final de semana de descanso, então as pessoas ficam em casa e eu também ficarei em casa. Perfeito, doutor Kleber. E uma situação que chama atenção é sobre os protocolos e medicamentos que estão sendo usados aqui na região. Foi muito discutido isso. Inclusive o prefeito de Balneário Pissarras, o Leonel, fez duras críticas à questão da ivermectina. Vamos ouvir o que o prefeito da Anfre, o Leonel, falou sobre isso. Que de médico e do louco, todos nós temos um pouco. Então, cientificamente, não tem nada aprovado, né? O doutor Paulo Coral, outras pessoas da sociedade, botaram na cabeça que tomar remédio de vermes mata o vírus. É um absurdo, porque não tem nada cientificamente provado. É uma falta de respeito querer enganar a população, dizendo que dando um remédio de vermes, ele vai curar o vírus. Doutor, diante dessa declaração do prefeito dizendo que não serve para nada a ivermectina, enfim, fez duras críticas. Como é que o senhor está vendo essa questão dos protocolos, medicamentos, que está sendo discutida, ivermectina, hidroxicloroquina? Quais as vantagens desse medicamento? Enfim, aqui na região, nesse sentido, doutor? Então, eu preciso separar essa fala do prefeito em duas situações. Ele está correto em algumas circunstâncias, mas quando ele fala que não serve para nada, a gente precisa fazer um parênteses aí, né?
A ivermectina, ela tem sim uma utilidade farmacológica, que é o tratamento de parasitas, né? de bactérias e das parasitoses como um todo. Então, diante desse contexto, ela é extremamente eficaz, sem dúvida nenhuma. O que ocorre é que está se potencializando muito uma pesquisa que foi feita em laboratório e de alguma maneira se desvirtuou isso na sociedade como se a ivermectina tivesse alguma ação contra o coronavírus. Na verdade, essa ação não existe. O que foi feito em laboratório foi o seguinte: eles pegaram uma célula do coronavírus e injetaram nessa célula, né, entre aspas, esse injetar, aplicaram nessa célula doses de ivermectina. Né? E eles perceberam que doses extremamente altas, em torno de 150 miligramas de ivermectina, conseguia inutilizar o vírus, conseguia matar esse vírus. Porém, quando se começou a aplicar esse mesmo protocolo em vivo, em animais, observou-se que essa dose era inócua no combate ao coronavírus, por várias circunstâncias. Né? O funcionamento de um medicamento em uma célula, muitas vezes ele responde de maneira satisfatória. É possível dizer, inclusive, que estudos in vitro existe, inclusive, a cura para o câncer. Mas quando a gente começa, né, quando se começa a estudar o comportamento desse medicamento em um corpo vivo, em um ser vivo, a gente percebe que geralmente a situação não funciona dessa forma, por conta da distribuição, da metabolização desse medicamento dentro do corpo humano e por várias outras situações metodológicas que envolvem um estudo farmacológico. Então, é importante dizer que a ação da ivermectina no coronavírus, para que ele tenha realmente um efeito, é necessário doses extremamente altas. São doses que não são encontradas nos comprimidos vendidos na farmácia ou distribuídos em algumas prefeituras, que inclusive é extremamente peculiar e curiosa essa situação. Dessa maneira, o prefeito de Balneário Pissarras ele está correto. Para o coronavírus, infelizmente, a ivermectina ela não tem uma efetividade, e aqui cabe um adendo. Alguns artigos que estão saindo estão, inclusive, chamando a atenção para o seguinte: qual é a possibilidade de malefício de altas doses de ivermectina no corpo humano? Por quê? Porque a ivermectina ele é um medicamento parasitário. A nossa flora intestinal existem parasitas bons, parasitas positivos, que inclusive colaboram para a boa manutenção do sistema nervoso central. Até que ponto, se eu uso uma dose muito alta desse medicamento, eu não posso estar comprometendo essa flora intestinal, e qual é o desfecho disso a longo prazo, tanto para o sistema digestivo quanto para o sistema nervoso central? Um exemplo muito simples: algumas bactérias auxiliam na produção de peptídeos que vão aumentar os níveis de serotonina. A serotonina ela é eficaz no tratamento da depressão. Então, qual é o desfecho disso a longo prazo? Da mesma forma, a hidroxicloroquina. Ela é extremamente importante para várias situações patológicas que envolvem o corpo humano, mas da mesma maneira, né? Vários estudos do mundo todo, né, chegaram a uma única conclusão: que ela não tem um efeito de prevenção do coronavírus, então a gente não pode tomar de maneira preventiva, e os efeitos que ela tem são efeitos muito limitados e não correspondem, e a gente não pode generalizar esse efeito para a maioria e a grande parcela da população. Então, muito cuidado. Não se toma medicamento de uma maneira descontrolada, não se incentiva o uso desses medicamentos, uma vez que todo medicamento, ou mais ou menos, pode ter algum efeito colateral, seja a médio prazo, seja a curto prazo, ou seja a longo prazo. Né? É extremamente curioso, eu não consigo entender algumas políticas públicas que envolvem esse medicamento, até acho estranho, porque a gente sabe que, muito embora a ciência afirma que não funcione, a indústria farmacêutica hoje é muito poderosa e muito influente. Né? E essas situações, às vezes, são colocadas de uma maneira a elencar algum tipo de benefício para essa indústria farmacêutica, e
e muitas vezes não levam em consideração as mazelas que podem acontecer para o indivíduo. Doutor, obrigado. Só lembrando que a Anvisa, há pouco, ela proibiu, né, a venda sem a prescrição médica de vários medicamentos, entre eles a cloroquina, a ivermectina, enfim, alguns medicamentos que podem ficar em falta para outras doenças, como o lúpus, enfim, e uma série de outras doenças. E também é bom lembrar que, doutor, que 6 vacinas, né? 6 vacinas estão em andamento, né, no mundo, assim, estágio mais avançados, né? Sendo que 3 dessas estão sendo testadas aqui, inclusive no Brasil. E a esperança é que no início já de 2021 já comecem a vacinar a população mundial, que é uma esperança muito grande, né, doutor? Isso, é algo que realmente vai vir, o futuro do tratamento do coronavírus a curto prazo. A gente pode dizer que o próximo ano, início do próximo ano, ou março do próximo ano, é curto prazo, é sim uma vacina. Até lá se orienta os contextos envolvidos no distanciamento social, no uso de máscaras, né? É isso que vai reprimir e retardar a evolução do vírus. Porém, é importante salientar que o pico a gente vai ter que passar mais cedo ou mais tarde. O que vai minimizar os impactos desse pico, aí sim, são os programas de políticas públicas. Mas também a gente tem que ter um ponto de consciência com relação a essa vacina. Essa vacina está sendo testada em indivíduos saudáveis, né, e uma parcela específica da população. Alguns desfechos devem ser elencados para a gente poder definir depois para qual grupo, para qual faixa etária essa vacina tende a ser mais efetiva. Para qual gênero essa vacina tende a ser mais efetiva? Será que os idosos vão colher os frutos dessa vacina tanto quanto colherão os frutos das pessoas os indivíduos mais jovens? Então, as crianças, como é que fica? Qual vai ser o comportamento da imunidade e do desenrolar do efeito dessa vacina em crianças? São estudos mais a longo prazo, né, que a gente precisa esperar para realmente saber qual vai ser o impacto dessa vacina. Né? O que a gente sabe é que alguns pontos de interrogação. Terá vacina para todo mundo? Todo mundo precisa ser imunizado? São situações que vão ser elencadas e observadas e levantadas a partir, então, né, do pressuposto de que essa vacina, principalmente a de Oxford, que está mais adiantada, realmente funcione, e aí se começa a eleger os públicos-alvos. O que é certeza é que a longo prazo teremos mais de uma vacina, sem dúvida nenhuma, e aí sim a gente vai poder definir qual vacina serve para qual grupo específico de pessoa. E aí, com certeza, podemos dizer que estaremos livres, né, desse evento pandêmico, porém a gente sabe que outras pandemias podem surgir em um curto espaço de tempo. Já existem outros vírus aí com potencial pandêmico, né, sendo observado e analisado com um determinado critério. Doutor Kleber, muito obrigado pela participação do senhor em nossa entrevista. É importante, né, esclarecimentos importantes aqui para a nossa região da Foz do Itajaí. E, para finalizar, doutor, qual é o aprendizado, qual é a situação que o senhor deixa, esse legado, enfim, dessa pandemia para a região? O que o senhor acha que, para o Brasil, para o mundo, esse legado todo aí dessa pandemia? O que o senhor pensa em relação a isso? A pergunta é interessante, porque eu não ouvi ainda ninguém, né, durante esse tempo, parar para sopesar sobre o que acontecerá daqui para frente. Eu acho que 2 grandes legados fundamentais estão ligados à melhora da capacidade clínica dos profissionais de saúde a enfrentar esse tipo de virose, já que essa pandemia até então era desconhecida por todo mundo e o atuar clínico dos profissionais eram desconhecidos. Então fica um aprendizado, fica o legado do preparo dos profissionais intensivistas, né, que cortaram dobrado durante todo esse processo, mas principalmente fica a educação do povo frente às viroses, né? Eu acho que alguns exemplos positivos, como o uso do álcool em gel veio para ficar, né? A utilidade das máscaras quando alguém estiver resfriado, da mesma forma que acontece no Japão, que a gente vê as pessoas frequentemente usando máscaras. Eu acho que isso acabou expandindo para os outros países. Então, são situações que vêm para ficar.
Mas, né, da mesma forma que esse aprendizado da pandemia vem para ficar, eu acho que um outro aprendizado muito maior que a gente pode utilizar a curto prazo diz respeito à efetividade, à coragem e à ação da política brasileira, né? A gente percebe que os políticos, de uma maneira geral, estão omissos, né? A gente fala aqui da nossa pequena aldeia. Políticos estão omissos, né? Estão se escondendo, evitando um contato e um embate maior para com esse vírus. Isso deve se refletir, as pessoas precisam sopesar, precisam analisar, até porque esse ano é um ano de eleição e isso as pessoas devem colocar em voga, devem colocar em discussão qual é a capacidade de um gestor em realmente defender o seu povo, em realmente brigar pelo seu povo, em realmente estar disposto a melhorar a qualidade de vida do seu povo. Eu creio que esse é o grande legado a curto prazo, né? Há necessidade de reflexão, né? As ideias, quando são novas, são bem-vindas, mas quando elas não são aplicadas, elas são extremamente discutíveis e, de alguma maneira, também repulsiva em várias situações. É um momento de pensar, é um momento de avaliar, né, qual é o papel que a gente deseja para os atores políticos de uma maneira geral. Doutor, muito obrigado e deixando um convite para você. Na próxima entrevista, aqui vai estar Marcelo Salles, superintendente do Porto de Itajaí. Obrigado e até a próxima entrevista.